dando início à minha palestra, mas eu quero falar um pouquinho sobre o gerenciamento de crise, porque eu acho que talvez é um tema que mais suscita dúvidas, né? Essa questão de existir um protocolo de manejo de crises, um protocolo nacional, foi tema do Fantástico, acho que da semana passada ou da anterior, e se disse que não existia protocolo. E você vê o psicólogo Ronaldo, que trabalha na rede pública, que tem conhecimento, veio e trouxe aqui de 2022 o documento, né? Então, muitas vezes, quem foi entrevistado lá não sabia, depois vários influencers falaram que também não existe, né? Eu levantei e fiz uma enquete lá no meu perfil, também ninguém respondeu, está aqui a resposta. Então, quem está ali, eu vou usar um termo aqui que a gente fala quando trabalha na indústria, né? No chão de fábrica, é que entende do problema. Né? Quem atende lá na ambulância do SAMU, quem atende lá o professor que está lá dentro da sala de aula. E muitas vezes a gente vê muita conversa fiada na internet de gente que leu alguém, que leu outro alguém, e é tudo conversa fiada. E de prática não tem nada. E aí fica todo mundo perdido. Porque de conversa fiada em conversa fiada a gente não chega em lugar nenhum. Né? Então, eu lancei semana passada ou na outra o meu curso de capacitação onde eu falo de artigo científico, onde eu falo de pesquisa séria, de meta-análises, de estudos feitos com populações de 10 mil pessoas. Porque a gente não pode se conformar com um artigozinho científico que foi publicado em qualquer revista, sem um corpo editorial que faz a revisão desse artigo, que faz a verificação de que o que está se falando lá é verdade ou não é. Então, hoje a gente tem no Brasil o portal de periódicos da CAPES, que faz a pesquisa do mundo inteiro de artigos. Inclusive, você, pelo Google, consegue a tradução desses artigos. E quando a gente fala de aba, por exemplo, que também foi tocado aqui, né? Eu fiz a minha capacitação em aba, a primeira que eu fiz foi paga. Depois eu descobri que o AvaSUS fornece uma capacitação gratuita, através do governo do estado do Paraná, pela Universidade Americana da Flórida, a Florida Tech, totalmente gratuito. Então, quem quiser fazer essa capacitação, é uma capacitação específica para pais, cuidadores e professores. Me chama lá no privado no inbox lá do Instagram Jiu-Jitsu com Propósito, eu passo o link para você e você vai fazer isso de graça. Então, o que a gente percebeu quando começou a trabalhar com as famílias é que pai e mãe estavam culpando o terapeuta e profissional da saúde, mas não foram eles também se capacitar. Então, como que eu posso cobrar de um profissional da saúde ou da educação se eu não tenho o mínimo de conhecimento? O slogan desse podcast aqui da minha amiga Gabi é conhecer para cuidar. E é isso. Então, mas eu não tenho tempo. Vai ter que arrumar o tempo, porque isso é para o seu filho, para a sua filha, ou para o seu cônjuge. Porque muitas vezes a gente está hoje recebendo diagnóstico de autismo na vida adulta que explica as crises conjugais. Eu não estou dizendo que a gente tem que se esconder atrás de um laudo, mas pelo menos ter um ponto de partida. Poxa, será que esse meu companheiro ou a minha companheira é mau? Ele não gosta de mim? Ele tem prazer em me ver sofrer? Ou ele tem um problema neurológico? E a própria pessoa se conhecer. Porque o autoconhecimento, ele é recomendado em todas as religiões e todas as filosofias. Eu creio que muitos aqui são cristãos. E Jesus foi o que sempre disse assim: tu queres ser curado? Ele fazia pergunta para a pessoa: o que tu queres? Ou seja, eu tenho que olhar para mim, ou eu quero continuar sendo aquele problemático, aquele que gera crises, ao invés de gerenciá-las. Então eu preciso me conhecer, conhecer o meu semelhante, conhecer o meu próximo.
Foi divulgada essa semana a estatística de doença mental no Brasil. Você sabe qual é o percentual de doença mental? E daí envolve todos os transtornos, né? Porque a gente tem um hábito de falar assim, ah, mas autismo não é doença porque ele não tem cura. Bom, então por que tem uma CID? CID é Código Internacional de Doença. Por que está dentro do DSM? Que é Disease, né? Em inglês. Mental Estatística, isso. Então, como é que eu vou dizer que não é? É! Só que isso não significa que eu vou poder chamar aquela pessoa, ó, tu é um deficiente, tu é um doente, não é isso. Mas eu tenho que entender que tem que haver intervenções, né? Muitas vezes medicamentosas, mas na maioria das vezes comportamentais. Então, a estatística que foi divulgada, 86% da população brasileira tem algum tipo de doença mental. 86%. Olha, nós fomos colonizados de maneira exploratória, né? Durante muito tempo, ninguém tinha direito de nada. Era obrigado a trabalhar para sobreviver, na forma da escravidão, né? Depois, quando foram assegurados alguns direitos, foi tudo pela metade. E até hoje a gente olha para os nossos políticos, independente da cor da bandeira dele, todos eles, no final das contas, no apagar das luzes, se abraçam, né? Eu vi, posso dizer que eu vi com os meus olhos, dois que a nível de governo estadual se odiavam aqui, né? Um do PT e um do PL, lá do Bolsonaro, se abraçando, tomando café junto no Café House. Ah, mas me deu vontade de bater uma foto, chegar na mesa dos dois e dizer, que legal, né? Vocês fazendo o povo de otário, né? Todo mundo se matando por causa de vocês, e vocês aqui, trabalhando uma agenda provavelmente combinada. Então, tirando esse teatro político, vamos olhar para quem fez concurso, para quem está ali, ou cargo comissionado sério, e que está na linha de frente, tá? Aqui as estatísticas, né? Mais ou menos 400% de aumento do diagnóstico na última década. Como a gente falou aqui, os profissionais falaram, né? Tem a ver com o acesso à informação, tem a ver com a capacitação até mesmo dos profissionais da saúde, né? Porque eu me lembro, quando eu tive meus 2 filhos, o pediatra não perguntou para mim, não explicou para mim sobre os marcos do neurodesenvolvimento. Ele não me disse que meus filhos tinham que aos 3 meses sustentar a cabecinha, aos 6 tinham que sentar, aos 9 tinham que engatinhar e aos 12 tinham que ficar de pé. Não falou que tinha que falar tantas palavras ao final de 12 meses, nem conectar palavras e formar frases aos 24 meses, aos 2 anos. Não falou nada disso para a gente. E eu vi amigos meus com crianças de 5 anos que não falavam e a gente dizia, mas o que que... E a criança só fazia, Eu perguntei, tá, e o pediatra o que que disse? Disse que cada criança tem seu tempo. Isso é mentira. Isso é mentira, o profissional que não foi estudar, que não se atualizou, está enganando, está tomando o dinheiro do povo, né? Porque existem sim marcos do neurodesenvolvimento, tanto na questão da coordenação motora, quanto da fala. Então, faltou para a gente, estou falando, eu estou com 47 anos, estou falando para uma geração aqui talvez mais jovem, mas faltou para a gente informações. Inclusive, quando fala lá de educação sexual, né, para os filhos, eu explico para os meus. Eu tenho uma menina que vai fazer 17 e um menino que vai fazer 12 agora. Eu falo assim, vocês entendem que se relacionar para formar uma família é uma coisa bem séria? Porque quando nasce uma criança do fruto desse relacionamento amoroso, essa criança pode ser atípica. Você tem consciência disso? E o parceiro ou a parceira que você escolheu vai ficar do teu lado se essa criança for atípica? Quem está namorando, pergunta para o seu namorado, para o seu noivo, para a sua noiva,
E aí, se nascer um filho autista, você fica junto? Sabe por que tem que fazer essa pergunta? Porque 80% dos homens abandonam a sua esposa. Frouxos. Esse vídeo aqui depois vai para o meu YouTube. Frouxos. Isso é que são esses homens que abandonam as esposas. Porque o filho é autista. Você nem merecia se reproduzir. É isso que eu digo para esses homens. Porque se reproduzir é um privilégio. Tem famílias riquíssimas que pagam caríssimo para fazer uma fertilização in vitro, para fazer uma inseminação artificial, para poder ter um filho. E o camarada vai colocando filho no mundo sem responsabilidade nenhuma. E eu sou pai de menino. E eu digo para o meu filho, o mesmo cuidado que eu quero que a tua irmã tenha, você tem que ter. Você tem que respeitar. E você tem que saber que o relacionamento sexual pode gerar um filho. Está preparado para assumir? Então não faça. A gente não pode mais tapar o sol com a peneira e dizer assim, usa preservativo ou usa um método, né? Um anticoncepcional, algum outro tipo de método contraceptivo. Não é isso. É sobre responsabilidade, porque nenhum deles é 100%. Nenhum método desse garante 100%. Vai ler a bula ou vai perguntar para o médico que vai instalar, né? Não é instalar, né? É colocar o DIU, né? É isso. Desculpa aqui, mulheres. É que a grosseria masculina às vezes aparece, né? Mas precisamos ensinar isso. Essa questão do toque físico é muito sério, pessoal. Aqui nós temos um protocolo de segurança aqui. O professor não toca no aluno. Quem toca é o pai e a mãe. Deixa eu passar o slide aqui, para ficar a questão sensorial, né? Quem toca no aluno aqui no nosso projeto é o pai e a mãe. Eu sei que lá na academia é muito difícil isso. Principalmente porque são aulas coletivas, né? Aqui as aulas começam individuais e depois nós vamos formando duplas e queremos chegar a trio e até chegar a 5 alunos, todos autistas. E procuramos encontrar todos que têm um nível de suporte parecido, né? Vou voltar um pouquinho aqui sobre a questão de nível, tá, pessoal? Uma coisa que talvez eu não prestei atenção ou não foi falado. Não existe nível de autismo. O que existe é nível de suporte. Porque qual que é a diferença disso? Que não vou dizer assim, aquele ali é bem autista, né? Ou aquele ali é só um pouquinho autista. Autismo é uma condição. Vou explicar de uma maneira bem simples. Quantos aqui usam o celular Android? Levanta a mão assim. Beleza. Agora, quantos usam iOS, iPhone? Beleza. Se eu trocar os celulares de vocês vão saber mexer? Até pode, mas vai ter dificuldade, não vai? Fácil não é, né? Isso é um neurotípico e um atípico. Simples. O funcionamento cerebral do neurotípico, imaginem assim, é o Android e do atípico o iPhone, ou vice-versa. São sistemas operacionais diferentes. Então, eu não posso dizer que tenho níveis de autismo. O que eu tenho são níveis de suporte. Então, a pessoa nível 1, ela precisa de suporte em alguns momentos do seu dia. A pessoa nível 2, ela precisa, na maior parte do dia, alguém do lado dela. E o autista que tem nível 3 de suporte é aquele que depende 24 horas de alguém ao lado dela. Para resumir, é isso, sobre níveis. Tá? Então, como que eu vou trabalhar dentro de uma aula de jiu-jitsu, que também se aplica a outros profissionais que estão aqui, né, da área da educação, com alguém nível de suporte 3 numa aula coletiva? O que faz na escola?
coloca um PAP. Não é isso? Um professor de apoio. E é isso que eu tenho que ter na aula de jiu-jitsu. Nós não podemos entender que no jiu-jitsu o professor é faixa preta, ele é brabo, ele vai dar conta. Não vai. Não vai. E se der conta, todos os outros não vão aprender nada. Porque ele vai ter que se dedicar exclusivamente àquele aluno. Como é que eu resolvo isso então? Está saindo o som aí? Como é que eu resolvo isso então? Eu preciso estruturar a minha aula. A gente precisa estruturar arquitetonicamente, lá fora no pátio, para receber o aluno. Porque muitas vezes ele vai chegar em crise. E um dos cursos que eu fiz, de Harvard, diz o quê? Lá nos Estados Unidos, o profissional vai receber o autista no carro. Simples, gente. Eu tenho que ter uma sala para esse aluno se regular. Uma sala multifuncional, multissensorial, uma sala silenciosa, chamem como quiser chamar, mas eu tenho que ter uma sala adequada para quando ele entrar em crise, ou ele perceber, e o professor perceber que ele vai iniciar a crise disruptiva, ele poder ir se acalmar, se autorregular lá nessa sala, acompanhado do profissional. Quem aqui dá aula de jiu-jitsu num segundo piso, segundo andar, ou que não é no térreo? Tem tela de proteção nas janelas? Tem que ter. Porque se esse aluno entrar em crise, ele pode pular da janela. Pode. A primeira coisa que a gente fez aqui, Vasni, prudentemente, instalou tela de segurança em todas as janelas, antes do projeto começar. Por quê? Porque é no segundo piso. Vocês devem ter ouvido falar. Um menino, né, pulou, porque todas as janelas tinham proteção, mas a do banheiro não. E ele pulou pela janela do banheiro. Por quê? Porque estava na hora de ir para a terapia. E ele não queria ir. Essa é uma outra questão. A gente tem que perceber se o filho está entrando em crise para ir para a terapia ou para a aula de jiu-jitsu, por quê? O que está acontecendo lá? Por isso que aqui, pai e mãe ficam 100% na aula. Porque ele tem que ser o meu auxiliar a identificar se está desenvolvendo bem essa aula ou não. Ele tem que ser meu auxiliar em perceber se alguém está fazendo bullying ou algum tipo de ameaça, muitas vezes velada, à criança. Ele também, o pai e a mãe, vão perceber se o próprio professor pode estar errando na sua intervenção terapêutica. Ou se ele é um abusador. Ou será que a gente, faixa preta aqui, vai esconder do público que vários profissionais da nossa área abusam de atletas? Não, né? Eu não tenho medo de falar sobre isso. Aqui eu nunca ouvi falar, mas no Brasil inteiro, né? Lembram, ano passado foi preso o cara ali em Balneário Camboriú? Professor lá do Amazonas, estava embarcando para Dubai, molestava alunos masculinos, campeões mundiais, é ou não é? Vocês sabem do que eu estou falando. O outro lá, que tinha a R15 tatuado no peito lá, o lobo, né? Preso por estupro, roubo, ameaça, sei lá mais o quê. Foi condenado, né? Foi condenado já. Esse já foi condenado. Então, na nossa área, tem sim abusador. E a gente tem que tocar o dedo na ferida. A gente tem que criar protocolo de segurança. Tanto para os alunos, para as suas famílias, quanto para a gente também. Porque eu também tenho casos
de pessoas, não aqui, né? Mas estou falando no mundo, que a gente já viu, de pessoas mal intencionadas, que vai fazer o quê? Sofrer abuso. E aí, como é que eu provo o contrário? Né? A palavra da vítima vale tanto, né? Então, ou eu tenho câmeras de segurança, e aí pego termos de autorização de filmagem, não é de uso de imagem, mas de armazenamento dessa imagem, tá? Todo mundo me pergunta assim, né? Tá, mas por que tu saiu da advocacia e agora tu é professor de educação física, neuroeducador e está no jiu-jitsu? Uma coisa complementa a outra. Quando eu faço um reel, por exemplo, lá no Instagram e divulgo a imagem de uma criança, eu digo, pai e mãe tem que ser collab. Tem que aceitar a colaboração na divulgação do vídeo, senão não. Senão não tem divulgação. E mais ainda, então, em aula. Em aula eu preciso dar segurança para mim também. Então aqui no projeto o que a gente faz? Professor homem ensina o pai na frente do filho, né? E o pai faz a atividade com a criança. Professora mulher ensina a mãe e a mãe faz a atividade com a criança. Para não ter nem problema do toque físico no genitor. A pergunta é no final, tá? Não, pode. É sim. E vou dizer mais uma coisa. Nós temos um costume, um hábito na nossa arte de dizer assim, o mais graduado decide o que é feito. É a questão da hierarquização, né? Com base na hierarquização é que os grandes abusos foram cometidos. É isso. Não é que o aluno vai mandar na minha aula. É que eu vou exercer a hierarquia com sabedoria, qualidade, discernimento e cuidado. Vocês lembram do caso da Mackenzie Dern? Sofreu abuso do esposo? Filha do Megaton, né? Quem diria, né? Multicampeã, filha de um lutador também multicampeão e sofria abuso. Então a gente tem que parar de falar assim, não, casca grossa não tem essas coisas. Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. E se não fizer, está errando. E é a nossa geração que tem que mudar isso aí. Porque se antigamente o jiu-jitsu entrava de academia em academia, desafiando a outra academia, o outro mestre, para ganhar aluno, hoje a gente vai ganhar falando sobre isso. Tendo qualidade na nossa aula. Abra um canal de denúncia na sua academia. Ou está com medo? Eu não tenho medo de abrir um canal de denúncia. Anônima. Aliás, todo colégio devia ter isso, né? Toda escola devia ter isso. De direitos humanos, né? Vocês sabiam disso, do Disque 100? Toda violação de direitos humanos, seja contra homem, mulher ou criança, pode ser denunciado via Disque 100. Tá? Em vez de eu ligar um 93 para chamar o SAMU, né? Eu ligo o Disque 100 e faço a denúncia, tá? Da violação de direitos humanos. Mas o que eu digo é o seguinte, a nossa confederação tinha que ter um canal. A nossa confederação devia exigir para registro de um faixa preta, no mínimo,
puxar a folha corrida do camarada. É sério isso, gente. Então eu não posso mais entender o jiu-jitsu como ele era entendido há 50, 60 anos atrás. Não dá. Especialmente quando eu estou falando de crianças, adolescentes e adultos autistas. Foi mais. Opa. Então esse aqui é uma foto. O nosso projeto começou, a princípio, só com o tatame, né? A atividade dentro do tatame. Mas a gente percebeu que algumas crianças, elas não engajavam nas atividades do jiu-jitsu. E depois eu vou disponibilizar para vocês também, lá como carrossel, lá no feed lá do meu Instagram, propostas de atividades, tá? Para você desenvolver com um aluno TEA que está iniciando no jiu-jitsu e para quem já pratica há mais tempo e você sabe que ele é autista. Para desenvolver exatamente aqueles setores, aquelas regiões do cérebro, estimular o seu funcionamento. Desde as funções executivas até a questão de comunicação verbal ou não verbal, né? Porque a gente viu que a comunicação aqui muitas vezes é o grande gatilho desencadeador das crises. Então eu preciso desenvolver habilidades, eu enquanto professor, ou usar pictogramas, né, figuras, ou usar eletrônicos, os devices aí, né, como o Ronaldo falou, para aquele aluno que é não verbal. Porque eu não devo nem ficar exigindo dele um esforço que quem tem que trabalhar com ele é a fono. Quando eu falo de rede terapêutica, é porque são vários profissionais. Então, tem aspectos que quem vai tratar é a fono. Não sou eu, professor de jiu-jitsu. Mas eu posso ser auxiliar nisso. Eu posso amparar. Então, eu vou conversar com a fono. Olha, eu tenho aqui o aluno fulano, que é autista não verbal. Se não vier no laudo já, né? De que forma eu posso trabalhar a comunicação com ele? Vou entrevistar a família. Se eu não tiver esse olhar dos pequenos detalhes de cada um, meu atendimento vai ser mecanizado. Daí eu vou estar fazendo o quê? Bota ele ali para fazer uma subatividade. Está errado. Então não dê aula. Separe um outro horário para esse aluno. É sério isso, pessoal. Bom, mas já está difícil assim, eu não tenho auxiliar. Converse com a família. Veja se a família não tem alguém que possa estar ali junto na hora do treino. E esse auxiliar, que a gente chama, né, de acompanhante terapêutico, né, ou TO, né, que seria o terapeuta ocupacional, vai te auxiliar nas atividades. Para que nem as neurotípicas tenham prejuízo, para ficar tudo adaptado, e nem o atípico tenha prejuízo, porque ele não consegue acompanhar. Professor, isso é utópico. Não, não é. É só organizar. Porque é melhor que você organize, então, um outro horáriozinho, com menos tempo, até porque o atípico ele não consegue engajar durante a mesma quantidade de tempo do que o neurotípico. Tá? É meia hora, 40 minutos no máximo. Ele vai à exaustão mais rápido. Não estou falando de exaustão física, eu estou falando de exaustão mental. Aqui eu repito a mesma posição sempre e acrescento um detalhezinho. E já falando, avançando um pouquinho aqui. Eu não posso acertar a coluna aqui. Já falando disso aqui, né? Como planejar então, né? Eu não posso querer ensinar as posições de jiu-jitsu para o meu aluno atípico, imaginando que ele vai ser um competidor igual o Heitor de Flash. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O menino prodígio aí, que está recebendo inclusive patrocínio agora da Avan, do Luciano Hang, né? Nem todos são Heitor. Ou vamos falar do Igor Nogueira, o baiano lá que conseguiu sair do nível 2 de suporte para o nível 1 de suporte. Igor Nogueira foi levado para os tatames pelo pai dele.
Quem foi para o tatame primeiro foi o pai, que percebeu que o filho não gostava de toque, não gostava de socializar. Vocês conhecem a história do Igor, não? Foi para o tatame, vestiu o kimono e o filho foi junto. E o filho gostava de abraçar só o pai. Olha que grande sacada desse pai. Ele foi sensível para perceber que, treinando junto com o filho, e é isso que a gente tenta fazer aqui em cima no projeto, pai e mãe treinando junto vão estimular o filho a socializar. Eu já tenho uma turma aqui que é de dupla, né? Pai e filho. E a interação está sendo cada vez melhor. Nosso projeto começou em fevereiro. Nós estamos engatinhando e eu já tenho resultados. Depois eu vou mostrar para vocês resultados de estudo de Minas Gerais, de 1 ano e 3 meses de análise de 2 grupos, TEA, um praticando jiu-jitsu e outro não, para vocês verem o gráfico. O avanço exponencial de quem faz jiu-jitsu. Por quê? Porque eu vou desenvolver todas essas habilidades no aluno. Então ele que só tocava o pai, o Igor Nogueira, agora transita em campeonatos. É tetracampeão do Mundial de Abu Dhabi, adaptado, né? O para-atleta, né? E esse ano ele vai competir em que categoria? Na regular. Gente, é emocionante, me arrepia falar disso. Olha o poder transformador que o jiu-jitsu tem. Os outros esportes também. Mas como o jiu-jitsu envolve o toque físico. Ele é incrível. Porque uma das coisas que mais me impressiona quando eu leio a Bíblia é ver que Jesus não dava um comando só para curar um leproso, mas ele tocava no leproso. E esse toque físico, quando ele começa dentro de casa, com a família, ele reverbera para o mundo. Então, o pai e a mãe no tatame. Vocês já imaginaram trazer toda a família para o tatame? E todos estarem vestindo um kimono um dia? Todos estarem fazendo jiu-jitsu um dia? Não é fantástico isso? Aí você vai para a praia, qual é a brincadeira que vai rolar na areia? Frescobol? Não, né? É jiu-jitsu. E é o tempo inteiro. E você entendendo que o jiu-jitsu desenvolve um corpo funcional e associando isso à informação de que 95% de quem está dentro do espectro autista tem déficit motor e tem hipotonia. Eu estou curando literalmente o corpo. Se eu não consigo curar o processamento neural, mas o corpo eu estou transformando. Então, aquele aluno que tem sobrepeso, aquele aluno que não consegue fazer o abdominal, aquele aluno que você acha que é preguiçoso, na verdade ele tem hipotonia por conta do autismo. E você, com a paciência que você vai ter, com as adaptações. Quando o Ronaldo falou aqui de tangível, né? O tangível pode ser um alimento, vocês sabiam disso? O tangível é algo que eu posso tocar, tá? Explicando o conceito, né? A palavra, etimologicamente falando, tangível é algo que eu consigo alcançar, tocar, né? Tangibilidade, eu consigo delimitar, eu consigo abraçar, eu consigo segurar, tá? O tangível pode ser um alimento. Por favor, não deem alimentos ultraprocessados, tá? Eu não sou nutricionista, mas o que eu tenho lido, calhamaço de artigo científico, estudos randomizado, duplo cego, com população de 50 mil pessoas, dizendo: parem de inflamar os filhos de vocês. É isso. Ah, mas ele só come salsicha, miojo e coisa, então eu tenho que dar, porque senão ele vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. Não vai. Para morrer de fome vai levar 1 mês. Sabe o que é? Desculpa falar. É preguiça nossa. Porque comprar empacotado é mais fácil.
Existe um jargão que diz assim: desembale menos e descasque mais. A nossa dieta está toda errada. Eu estou mudando a nossa lá em casa. Para de comprar industrializado. Para de comer aquele sanduíche que eu não vou nem falar o nome, porque, né? Mas para de comprar isso. Bolacha recheada. Ou aquela bolacha Maria, ou não sei o que, miojo. Por favor, elimina isso. Você vai ver de reduzir comportamento problema. Vocês sabiam disso? Que se você mudar a dieta do teu filho, ele vai diminuir comportamento problema? Existe relato até de diminuição de estereotipia. O flapping de mãos, o bater palmas, ecolalias, reduzem. Porque eu desinflamei ele. Pô, nós não falamos que é uma questão de formação do cérebro? E aí eu continuo inflamando isso. Porque a microbiota intestinal está totalmente ligada ao meu cérebro. O meu intestino tem célula neural. Faz ligação direta com o meu cérebro. Então eu preciso, quando eu faço a entrevista com a família, perguntar: como é que está a alimentação? Pare de dar açúcar para o seu filho também, por favor, né? O açúcar ele é tão viciante quanto qualquer outra droga. E ele também gera neuroinflamação. Inclusive, a demência, o Alzheimer, estão querendo reclassificar para diabetes tipo 3. Sabiam disso? Por quê? Porque aquela destruição neural lá já se comprovou que está ligada ao açúcar. E a gente faz o quê? Compra balinha. Aquelas bem coloridas ainda, com bastante corante, né? Cancerígeno, inclusive. Não façam mais isso. Estados Unidos agora está proibindo lá. Depois que jogou corante para o mundo inteiro, porque a gente só compra o que eles vendem para a gente, né? Sabe aquele standzinho que tem todo shopping tem um stand que vende aquelas balinhas que tu pesa no quilo, é caríssimo, né? Você paga para adoecer. Então o câncer, tanto o câncer quanto a demência, quanto qualquer outra doença neurológica, ela é altamente evitável. Vai de eu mudar a minha alimentação. Então fazer essa entrevista com a família, recomendar a consulta a um nutricionista, mas recomendar que ela ouça estudos sérios a respeito da alimentação. Porque às vezes é caro ir lá pagar um nutricionista, né? Agora foi sancionada uma lei dizendo que o autista tem que ter acompanhamento nutricional pelo SUS. Quero ver o atendimento, né? Coloca o nome na fila, beleza, mas enquanto isso vai estudando, igual esse curso de aba que eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem gratuito, quero ver quantos daqui vão fazer, né? Espero que todos. Vamos ver lá quantos seguidores vão me chamar lá no Instagram para eu mandar o link. Tem que também estudar sobre alimentação, tá? A avaliação sensório-motor, você vai fazer o quê? O aluno chegou hoje, eu vou fazer uma avaliação do que ele consegue fazer para comparar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, a sua evolução. E essa é a verdadeira importância de eu também usar a graduação para o aluno autista. Porque muitas vezes o stripe lá, o esparadrapo na ponteira da faixa, vai significar para ele o quê? Um reforçador positivo. Reforçador é algo que seria como se um prêmio para o aluno, tá? Para estimular ele a continuar se desenvolvendo. Então eu sugiro inclusive adaptações dessa graduação, porque lá na CBJJ nós temos 3 formas de graduar a criança, né? Mensal, trimestral e quadrimestral. Eu sugiro a mensal, principalmente para o aluno atípico, né? Porque daí eu vou ter graus amarelos e vermelhos. E você pode colocar lá algum patch no kimono dele, né? Ou dar um adesivo, ou uma pulseira. Vai combinar com a família uma forma de adaptar essa graduação, para ficar ainda mais estimulante para ele. Não estou falando que é para botar luz colorida, nada disso, tá? Eu tenho pavor de centro de atendimento de autista que eu passo mal.
de entrar num lugar todo colorido, cheio de luz, cheio de coisa. E daí sou meio bocudo, né? Esses dias eu vi um hotel em Gramado que diz que é para acolhimento de autista. Disse, gente, vai passar mal? Vai ter crise? É muita luz e muita cor e muita coisa. É o contrário disso. Vocês não entenderam nada. Fecha o hotel. Pode fechar. Tá errado. Verdade. Tem uma clínica aqui no Bom Retiro também que abriu. Não sei se alguém aqui representa essa clínica. É errado. É tudo colorido. Nossa, deve ser clínica para TDAH, então. Porque é diferente uma coisa da outra, né? O TDAH é que ele não consegue focar em atividade. O autista ele tem como característica o quê? O hiperfoco em alguma coisa. Então eu gerar um ambiente sem regra, todo cheio de coisa, de rodinha aqui, de montar ali, de não sei o quê, eu vou deixar o autista em crise. É o contrário, eu tenho que diminuir os estímulos. Então, a barreira arquitetônica que a gente tem no jiu-jitsu é essa, né? Não é só a tela na janela. Como é que está a minha recepção? A minha secretaria, ou não sei como é que quer chamar ali, enfim, a minha entrada. Eu tenho um espaçozinho para esse aluno se regular se ele entrar em crise? O meu tatame. Daqui a pouco tem um professor de jiu-jitsu que veio lá do ninjutsu, ou do aikido, e tem estrelinha e espada na parede. Não dá, gente. Não dá. Quanto mais clean, quanto mais limpo o ambiente, melhor. Outra, questão de metas, né? Eu preciso ouvir a família também para definir o que é queixa da família, queixa comportamental. Olha, isso aqui, assim, assim, isso incomoda, isso dificulta o relacionamento com a gente e com os outros. E o comportamento-alvo que eles querem também. Tá terminando, é? Tá, mais 5 minutos, tá bom. Comportamento-alvo é o quê? Poxa, eu gostaria muito que o meu filho me acompanhasse quando eu vou à praia. Ele não gosta da areia da praia porque ele tem hipersensibilidade no pé. Converse com o professor, sabe qual que é uma boa solução para isso? Vai de meia para a praia. Simples. Ah, ele não veste o kimono. Por que ele não veste? Porque é áspero. Coloca uma rash guard nele. Eu tenho que criar estratégias para conseguir alcançar comportamentos-alvo. Ah, o meu filho assiste sempre o mesmo desenho. Ou a estereotipia que está incomodando, porque agora ele fez essa do soco. Sabe o que a gente pode sugerir? A substituição. Tem uma professora nos Estados Unidos que desenvolveu safe hands, ela fala. Quando o aluno vai entrar em crise, ela fala safe hands, e o aluno faz isso aqui. Então, através de um comando verbal, mesmo o autista que é não verbal, ele ouve. Ele vai entender que ele tem que segurar as mãos. E aí ele não vai se autolesionar e nem machucar alguém. Eu preciso desenvolver estratégias para alcançar as metas, senão eu vou estar fazendo errado sempre e não vou estar alcançando resultados. Revisão mensal da sua aula. Se eu não conseguir ver algum progresso, troco o que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo para... Não, eu estava ensinando drill de passagem de guarda toreada aqui, por exemplo, né? Que é algo que ajuda porque ensina o aluno a ter a pinça, o movimento de pinça, de pegada, né? Ensina ele a fazer movimento com o ombro, com perna, com o joelho. Mas eu posso adaptar isso de uma maneira lúdica. Eu fiz, por exemplo, o aluno não estava engajando na atividade. Fiz o quê? Eu coloquei comida para ele se abaixar e ir lá pegar. Mas ele não podia comer, só quando terminasse. Porque senão, se ele comer já na primeira pinçada que ele der, vai parar, né? Entendeu? Eu posso usar, sim, tangíveis no meio da atividade ou fazer uma promessa assim, ó, tu gosta de tal coisa, de tocar um violão ou de escutar uma música, se você engajar, se você fizer completar até o final, aí a gente liga a música. Desenvolver estratégias.
Isso aqui eu já falei, sobre a presença, né? E aqui eu vou mostrar para vocês agora os índices aqui. Esse estudo é de Minas Gerais. O professor pesquisa práticas baseadas em evidências, né? Que é a base da ABA, tá? E ele, em 1 ano e 3 meses de aulas de jiu-jitsu para um grupo que... Ele separou 2 grupos. Grupo autista fazendo jiu-jitsu e grupo autista sem jiu-jitsu. Mesma idade, mesmo nível de suporte, ok? Olha lá, o cinza claro é o pessoal que praticou jiu-jitsu. Isso aqui é sobre a questão da assistência de um cuidador, o quanto que ele dispensou assistência de cuidador. Então nós estamos falando aqui de nível 2, provavelmente nível 3 de suporte. Alguém que precisa de bastante assistência. Olha o nível de dispensa. O que pratica jiu-jitsu subiu o gráfico, ele dispensou, ele ficou autônomo. Ele passou a realizar atividades sem o cuidador. Em 1 ano e 3 meses, a quantidade de aulas que foi ministrada dava cerca de 1 a 2 aulas por semana. 1,3. Então, você pode imaginar assim, mais da metade do ano foi 1 aula por semana e às vezes tinha 2 aulas por semana, certo? E é pouco isso. Porque o ideal era ter mais aulas, né? Imagina se tivesse 2 por semana cravado. Quanto que teria melhorado essa curva? Aqui é a comparação das habilidades funcionais de autocuidado. O pessoal que começou no jiu-jitsu, inclusive, estava abaixo dos outros. Olha lá, o cinza, claro. Quer dizer, a sua higiene pessoal, não escovava os dentes sozinho, não tomava banho sozinho, não ia no banheiro sozinho, certo? Olha lá depois de 1 ano e 3 meses. Superou. O outro que não teve intervenção nenhuma, caiu, ficou mais dependente. Por quê? Porque se eu não ensinar, tem o processo de mielinização, né? Que é o aprendizado cerebral pelo exercício. Por que a gente automatiza os movimentos do jiu-jitsu? De tanto fazer. É? Ah, desculpa. E aqui, a questão das habilidades sociais, né? Olha como melhorou a interação social com o jiu-jitsu. Olha a curva lá, ó. Isso aqui é estudo científico sério, que tem que ter registro lá no CREF para iniciar, porque lida com manuseio de pessoas, né? Tá? Eu não posso fazer um estudo aqui no projeto. Se eu quiser fazer, eu tenho que registrar esse estudo no CREF antes de iniciar. Tá? Aqui é o meu curso, que eu lancei pela Universidade de Anhanguera. É o primeiro curso do Brasil que certifica como curso de extensão universitária. Todos os outros cursos, EAD que divulga aí pela internet, é só por plataforma digital, né? EAD aí, que aí cada um se autorregula e tal. Não, aqui eu tenho uma universidade por trás que analisou o meu plano pedagógico e o certificado que você recebe tem o QR Code lá do EMEC, né? Fica o convite para depois vocês seguirem, quem não segue ainda, Jiu-Jitsu com Propósito lá no Instagram, onde eu vou colocar o carrossel de todos os slides, de todos os profissionais que estiveram aqui hoje. Vamos abrir para o bate-papo, né? Obrigado. Muito obrigado, Leandro. Que explanação preciosa. A Larissa pediu licença, ela teve que se ausentar, mas